Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento saudável e longevidade. Meu nome é Ricardo, sou publicitário, produtor desse podcast junto com o Beto. Olá, pessoal, tudo bem? Beto é diretor da Clínica Maioridade, especialista em gerontologia e longevidade. O nosso objetivo é levar informações relevantes e importantes do universo do envelhecimento para o maior número de pessoas, com o intuito de criar uma comunidade que discuta as possibilidades do envelhecimento saudável. Antes de mais nada, pedimos um joinha, um like, se inscrevam no canal, nos ajude a criar uma comunidade que coloque em pauta os assuntos sobre envelhecimento saudável. O nosso tema de hoje é como nos adaptamos às mudanças físicas que ocorrem durante o processo de envelhecimento. É um tema que eu acho bastante relevante, é um tema com o qual a maior parte das pessoas, né, se não lidou ainda, vai lidar, vai passar por isso. Quando a gente fala, né, dessa questão de mudanças físicas, a gente pode pensar das mudanças do macro e as mudanças do micro, e essas percepções são diferentes para cada um de nós. A maioria eu acabo pesquisando sempre, né? Então a maioria das pessoas acabam talvez vindo para o lado pesquisando as primeiras mudanças, são as mudanças físicas, né? Sim. Visivelmente físicas. E o Google vira um tirador de dúvidas, é o nosso oráculo, né? Então, tem até uma pesquisa tal, que indica que quase 50% das pessoas procuram primeiro essa informação no Google, depois procuram um médico, né? Então, as perguntas frequentes são normalmente sobre percepções físicas, né? Ruga, cabelo branco, queda de cabelo, enfim. É porque essas são as mudanças mais características, né, que você tem, que são a marca do passar, né, dos anos. Então, a gente tem essas características do embranquecimento do cabelo, as rugas que vão surgindo, as alterações físicas, né, maior adiposidade abdominal, né, a gordurinha da barriga. Muitas pessoas notam, né, a falta de capacidade para fazer algumas atividades que elas faziam, mesmo se recuperar de alguns esforços, né, de uma maneira tão rápida como se recuperavam antes. Então essas características, essas mudanças são as primeiras que são percebidas. Agora é muito importante que a gente compreenda que dentro dessas mudanças, algumas delas têm poucas consequências e outras vão ter consequências bastante graves, né, se a gente não tomar as devidas precauções para compreender como elas vão impactar no nosso envelhecimento a longo prazo. Então, se a gente pensar no cabelo branco, ok, o cabelo branco pode fazer você parecer mais velho, mas ele não tem nenhum impacto severo sobre o seu envelhecimento. As rugas, ok, você pode ficar mais feio, mais enrugado, maracujazinho de gaveta, mas também não tem um impacto tão grande na sua saúde. Não obstante, existem outras alterações que sim, que a gente deveria prestar atenção. Contudo, a maior parte de nós está muito centrado nessa questão estética, até porque o mundo nos cobra, né, determinada de forma bastante intensa a questão física, né? Ou seja, e quando a gente está falando de questão física, muitas vezes a gente está falando apenas desse quadrante aqui, né? No quadrante rosto. Então, como você vê teu rosto todo dia no espelho, você vai, né? O que você quer mudar, o que você quer fazer para aparentar jovialidade é cuidar muito mais do seu rosto, e a gente tem que pensar que essas mudanças, elas acontecem em todo o nosso organismo, né? E quando a gente falou que as mudanças são do macro para o micro e do micro para o macro, a gente tem que pensar que o envelhecimento está acontecendo de fato e acontecendo todos os dias a nível celular. Então, quando a gente olha hoje todas as abordagens que procuram dar conta de compreender como o processo de envelhecimento está acontecendo, elas estão indo, né, discutir, compreender e estudar o envelhecimento celular. Desde o envelhecimento da membrana celular, o citoplasma, né, que é tudo que tem, todo esse conteúdo que tem dentro da célula, e o núcleo da célula também. Então, quando hoje se estuda que alterações acontecem na membrana, que alterações acontecem no citoplasma, que alterações acontecem no núcleo celular, que vão fazer com que você, de fato, envelheça. E os estudos
vão todos nessa direção, inclusive os tratamentos também, né? Quando a gente está falando em tratamentos que existem, que trazem algum tipo de esperança no sentido tanto de reverter quanto de retardar o processo de envelhecimento, eles estão muito nesta seara, muito buscando esse caminho. Contudo, dentro desse macro e micro, a gente está falando do micro que é a célula, a gente tem o macro que é o nosso próprio corpo, e a gente tem o macro que é aquilo que a gente enxerga e que trazem essas alterações. Então, quando você olha, por exemplo, a adiposidade, ou seja, a gordurinha que vai se tornando mais comum na medida que você envelhece, ou quando você olha teus braços que você vai dar tchau e ele sacode pelanquinhas aqui embaixo, você também está notando mudanças que estão acontecendo no micro, mas que podem ser vistas do ponto de vista macro, né? Ou seja, você está perdendo tecido muscular, e a perda desse tecido muscular vai ter um impacto muito grande no teu envelhecimento e na forma também como você vai perceber o envelhecimento. Essa característica é legal você falar desse micro para o macro, do macro para o micro. A característica física às vezes é uma pontinha de uma coisa maior, né? Sim. Então você está percebendo você tem uma característica física que está ligada muito fortemente com com a perda, isso está falando do tchauzinho, com a perda de massa muscular. Perfeito. Você tem, daí as doenças, que a gente já falou sobre isso, as doenças normais do envelhecimento, diabetes, hipertensão, tal, que também geram outros probleminhas, talvez até visíveis, né? Então, vamos lá. Quando você está falando disso, a questão do macro para o micro é você entender que essas doenças que são comuns no envelhecimento, então vamos pensar, aterosclerose, diabetes tipo 2, o câncer, as doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, muitas dessas doenças hoje elas estão começando a ser compreendidas a partir exatamente de você entender que são doenças que se instalam na velhice por conta dessas alterações, que são do macro para o micro e do micro para o macro. Então vamos pensar no seguinte, o que a gente está falando de macro? Quase todos os estudos apontam que hábitos são fundamentais para você ter um envelhecimento saudável. Mas quando nós olhamos uma alteração física, uma percepção física que eu tenho, então, por exemplo, eu estou engordando, mas eu não me importo, né, que a minha barriga vá crescendo. Que impacto tem isso no meu envelhecimento? Diversos impactos. Hoje cada vez mais se entende o impacto daquela barriga que você nota lá nas suas células adiposas, que vão alterar funções e que vão secretar determinadas substâncias que vão causar uma inflamação crônica, que vão fazer também, a partir dessas alterações, a possibilidade de você desenvolver uma ou mais doenças que são causadas pela obesidade e que só podem ser prevenidas se você compreender que essa alteração macro está causando uma alteração micro lá na tua célula, no teu metabolismo. Então, esse entendimento é fundamental. É legal você falar da barriga como exemplo, né? Que a gente está pegando um exemplo de adaptação, né? Isto. Ela não aparece, de repente ele é magrinho, eu sou magrinho, de repente eu fico Vem com um barrigão. Da então, noite para o dia você virou barrigudão. Esse pode ser um tipo de adaptação, né? Na verdade, quando a gente está pensando nisso, né? Uma adaptação suave, que a pessoa vai levando por muito tempo, né? Isso, porque o que acontece? O que a gente não percebe, né? Dentro dessas adaptações que vão acontecendo? Quando somos crianças, como somos jovens, o que acontece? A gente tem um nível de atividade, um nível metabólico que ele tem um grau de funcionamento mais intenso. O nosso consumo calórico, a nossa taxa metabólica é maior. Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo essa taxa metabólica, ou seja, o consumo de energia vai caindo. E a gente normalmente mantém hábitos alimentares que vão proporcionar o quê? Que esse excesso de calorias ou a alimentação normal que a gente tinha, ela vai se transformar em uma alimentação excessiva. Por quê? Porque a gente vai diminuindo o nosso gasto. E pouco a pouco eu vou ganhando meio quilo, 1 quilinho, 300 gramas ao mês. E quando eu vejo, de repente, ao final de um período, eu já tenho
né, uma adiposidade, né, uma barriguinha, uma adiposidade central bastante elevada. E isso, ao mesmo tempo que vai acontecendo, que essa gordura não vem de uma forma imediata ou catastrófica, caiu uma barriga em mim, não, as mudanças também vão acontecendo lentamente. Só que elas são mudanças que acontecem lentamente, que vão se instalando de forma perene, elas vão ficar essas alterações. Então, por exemplo, quando a gente está falando do diabetes tipo 2, que é uma doença, né, crônica não transmissível, que vai fazer com que o teu organismo tenha uma incompetência na utilização da glicose e vai fazer com que essa glicose seja acumulada nas células adiposas, ela é consequência disso, dessa obesidade central. Então, quando eu vou ganhando mais adiposidade central, eu vou aumentando o risco de eu ter o diabetes tipo 2, porque aumenta o risco de ter a resistência à insulina. Então, essa é uma adaptação que acontece. Por que ela é tão comum no envelhecimento? Porque as pessoas normalmente ganham peso e diminuem sua taxa metabólica. Ao mesmo tempo que eu vou aumentando, né, minha adiposidade central, eu também vou aumentar o risco de eu ter aterosclerose. Por quê? Porque eu vou secretar determinadas substâncias que vão favorecer a doença arterial, ou seja, que as minhas artérias fiquem mais suscetíveis a serem obstruídas, sobretudo pela presença maior do colesterol e mais ainda do colesterol do LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que vai fazer com que isso aconteça. Então, compreender que essas adaptações, quando eu estou olhando uma barriga, eu não posso pensar que ela é uma coisa que é inerte. Quando eu olho a barriga, ela de fato ela está fazendo isso, ela pode provocar uma doença como diabetes e pode aumentar o risco também de eu ter uma doença arterial que vai causar um infarto de miocárdio, pode causar um derrame. E também, na medida que eu altero o peso, eu vou ter outras alterações que podem ser posturais, que podem ser da marcha e que vão trazer, de fato, algumas consequências de médio e de longo prazo que a gente encontra todo dia na clínica, que são os processos degenerativos articulares, que vêm normalmente trazendo as dores que são do joelho, do quadril, da coluna, que são consequências também dessa alteração, né, que vem de uma condição, de uma adaptação que eu tive na medida que eu fui envelhecendo. Eu ia falar justamente sobre isso. Eu acho que daí sim vira um efeito de cascata, né? Isso. Porque talvez uma obesidade leve uma má postura, que leve a pessoa, sei lá, a mancar de uma perna ou puxar uma perna, sei lá, ela começa a ter problema de marcha. Mas é tudo devido a uma soma de fatores. Então, as adaptações, inclusive, normalmente as adaptações são para o lado negativo, né? Elas são feitas para você continuar tocando sua vida sem muitos transtornos, mas tendo um monte de problemas sem você perceber. Isso, tanto, veja, existe, né, hoje alguns estudos que indicam que normalmente as pessoas em torno de 60 anos elas têm uma comorbidade, elas fazem uso de um medicamento, e aos 80 anos elas têm múltiplas comorbidades e tomam ou fazem uso de polifarmácia. Então, a Universidade de Zurique propôs que o envelhecimento saudável não pode ser medido por indicadores simples. E eles propõem que o envelhecimento saudável seja a capacidade que as pessoas têm de continuar realizando aquilo que elas valorizam. Então, que você envelhece saudavelmente quando você consegue continuar realizando na sua vida, independentemente da sua idade, né? Se você tem 60, se você tem 70, 80, 90 ou 100 anos, aquilo que você valoriza, aquilo que é importante para você. Isso seria um parâmetro de envelhecimento saudável. Tá. Por outro lado, existem outros estudos, e propostos pela Universidade de Oxford, por exemplo, que dizem que o envelhecimento saudável se dá se você atinge os 70 anos de idade sem nenhuma doença crônica não transmissível. Então, o que está sendo olhado aí a partir dessas duas visões ou dessas múltiplas visões? Existem outros estudos que colocam outras características para a gente pensar, né, no que é o envelhecimento saudável e como nós nos adaptamos a essas condições que acontecem na medida que envelhecemos. Então, a gente encontra pessoas no dia a dia que têm mais de uma comorbidade
que têm diabetes, que têm artrose, que já foram revascularizadas e que levam uma vida teoricamente normal para elas, dentro da condição que elas têm. Por quê? Porque elas têm satisfação em fazer alguma coisa e elas estão fazendo alguma coisa que elas valorizam. Então, mesmo com as condições de saúde que não são tão boas, elas continuam achando ou avaliando a sua condição de vida com um envelhecimento saudável. Então, esse processo de envelhecimento dela, ela reconhece como saudável, mesmo que nós, olhando de fora, não o reconheçamos. A avaliação não seria tão boa, mas a autoavaliação é satisfatória porque ela adaptou muita coisa. E como ela percebeu, então essa percepção dessas mudanças físicas, então eventualmente ela não tem uma boa qualidade de marcha, não tem níveis de força que proporcionem ela fazer a maior parte das atividades cotidianas, mas ela continua fazendo coisas que para ela são importantes e que ela valoriza. Uhum. Por outro lado, a gente encontra pessoas que têm condições físicas bastante boas, mas que abrem mão de fazer muitas coisas no dia a dia. Então, a diversidade que a gente encontra dentro do envelhecimento faz a gente pensar, em primeiro lugar, como que essas mudanças físicas impactam no indivíduo e como que ele faz a tomada de decisão para continuar buscando esse envelhecimento saudável. Porque hoje a grande questão dentro de uma sociedade que envelhece, que nós sabemos, por exemplo, que em 2050 nós vamos ter 2 bilhões e 100 milhões de pessoas maiores de 60 anos, ou seja, nós estamos nos encaminhando para viver numa sociedade geriátrica, numa sociedade na qual o velho vai ser um participante comum. Nós temos que começar a pensar, em primeiro lugar, como nós percebemos essas mudanças, como nós podemos gerenciar melhor essas mudanças para que esse impacto nas nossas vidas continue não sendo tão intenso ao ponto de nos tirar aquilo que nos dá prazer. Então, talvez essas duas avaliações, né, do envelhecimento saudável, uma que diz que se eu chegar aos 70 anos sem doenças crônicas, eu tenho envelhecimento saudável, e a outra, por outro lado, que diz que se eu continuar fazendo aquilo que eu tenho prazer e que eu valorizo, eu estou tendo envelhecimento saudável, tenho que, de alguma forma, conversar, né, de alguma forma se permear para a gente entender melhor. Sabendo também que é importante a gente começar a compreender qual é o valor da pessoa velha para a sociedade. Porque a gente teve, né, durante algum tempo, algumas campanhas, né, que de valorização da pessoa idosa, de valorização da velhice, mas a gente precisa entender que valorização é essa e o que uma sociedade que envelhece, como que ela pensa num ambiente que é melhor e que vai ajudar essas pessoas dentro dessa percepção, porque ainda muito do que nós estamos trabalhando, do que a gente está compreendendo é que para você ser um cara que está envelhecendo ou uma mulher que está envelhecendo bem, você tem que aparentar ser jovem. É uma mudança de pensamento coletivo, né? de sociedade mesmo. Né? Isso gera um impacto para esse número que você falou. A gente está caminhando para uma sociedade que está envelhecendo. Né? A gente tem que, como sociedade, dar essas condições do envelhecimento ser saudável, mas ser ao mesmo tempo inclusivo. Tem uma série de coisas, além de se falar de acessibilidade, cidades planejadas, a gente não tem nenhuma, né, praticamente. Você tem uma ou outra iniciativa, mas nunca teve. Né? Então, pensando numa sociedade que está envelhecendo, a gente está muito longe de chegar, né, num caminho, né, como sociedade, e caminhar para um lugar que seja esse conforto, né, talvez. Então, você falando dessas questões das cidades, vamos pensar na cidade como macro, a cidade é o ambiente no qual a gente está inserido. E a gente daí está passando por mudanças, né? Cada um que está envelhecendo está passando por algumas mudanças. Se você prestar atenção numa pessoa caminhando, numa pessoa mais velha caminhando, você vai perceber que ela vai caminhar normalmente com foco, com olhar, no máximo a 1 metro, 1,5 metros à frente, ela tende a abaixar a cabeça para olhar onde ela está pisando. E normalmente a culpa que a pessoa, o que a pessoa vai dizer é que as calçadas são muito ruins.
essas calçadas eram as mesmas calçadas, ou até piores do que ela caminhava quando ela era jovem. Só que o que acontece? O que aconteceu aí? Com o passar do tempo, muitas dessas alterações vão fazer com que você vá se adaptando. Você tem uma redução da tua massa muscular, portanto você tem menos força, portanto você vai ter menor velocidade na marcha. Você tem alteração nos teus proprioceptores que passam informações, tanto articulares quanto musculares, para o teu córtex motor, que vão dar menos precisão para você trocar esse passo e menos precisão também para você recuperar o teu equilíbrio ou trabalhar com maior facilidade em ambientes ou em calçadas ou em pisos que são irregulares. O teu campo visual está diminuído com menor visualização de contrastes, de profundidade. Eu ia falar disso, alterações sensoriais também. Isso, as alterações, por exemplo, a gente está falando de proprioceptores, já são sensoriais. As alterações visuais, né, as alterações sensoriais, visuais e mesmo auditivas, que diminuem a tua percepção do ruído para você saber se está vindo um carro ou se está vindo alguma pessoa. Então, normalmente, quando você vê isso, você vai ter uma série de adaptações que você vai fazer na hora de você caminhar em ambiente externo que vão aumentar teu risco de queda. Então, como você falou, algumas adaptações, elas também não vão acontecer do dia para a noite para você fazer isso. Mas você vai perceber que num determinado momento, a maior parte das pessoas vai ter que adaptar isso se ela não tiver, ou se ela não realizar, nenhuma atividade que ajude a manter algumas capacidades, tanto físicas quanto sensoriais, que lhe dê aptidão para poder enfrentar essas situações cotidianas. A gente já falou da redução da redundância, ou seja, o envelhecimento é uma falta de capacidade do teu organismo de lidar com as adaptações necessárias na medida que você envelhece. Então, por exemplo, a tua célula vai envelhecendo e ela envelhece por quê? Porque você tem maus hábitos de sono, porque você não tem uma boa alimentação, porque você não dorme o suficiente, porque você não controla o teu estresse, porque você não exercita os teus músculos. Então a gente está falando de uma coisa macro que vai influenciar diretamente naquele envelhecimento lá da tua célula. E é isso que a gente entende hoje, né? De macro que a gente pode fazer por nós, se a gente fosse sempre indicar, esses são as coisas que eu tenho que indicar. Uma dieta que seja rica em vegetais, rica em frutas e muito pobre em ultraprocessados e muito restrita em carne vermelha. Né? Um sono que tenha aí uma qualidade ótima com gerenciamento do sono, com cuidando se eu ronco, se eu tenho apneia, que vão prejudicar tanto a minha cognição, como vão aumentar o risco cardiovascular, como vão prejudicar minha concentração e minha memória. Fazer exercício por quê? Porque uma das condições fundamentais de adaptação micro que acontece é a diminuição do número de mitocôndrias nas células. As mitocôndrias são as nossas fábricas de energia que produzem a energia para a gente realizar todos os movimentos que a gente precisa, também para os tecidos funcionarem de forma normal, para a gente utilizar o oxigênio e utilizar os nutrientes de forma adequada. Na medida que a gente envelhece, que a gente vai ficando sedentário, a gente vai perdendo esse número de mitocôndrias. Cada célula tem de 500 a 1000 mitocôndrias e podem ter até mais. Só que na medida que a gente envelhece, essas mitocôndrias vão diminuindo. E a mitocôndria é cheia de invaginações, que são membraninhas dentro dela, que é ali onde acontece todo o processo, né, de produção de energia da célula. Na medida que a gente envelhece, se você não utiliza as suas mitocôndrias, pelo desuso elas vão murchando, elas vão diminuindo a sua função e diminuindo em número. E isso vai tornando você menos apto a fazer a utilização dos nutrientes e menos apto para fazer as atividades que você quer fazer. Então a gente está falando do micro e para o macro e como essas adaptações que a gente vai fazendo podem prejudicar. O sedentarismo é uma adaptação que a gente tem na medida que a gente envelhece, que prejudica de forma significativa o nosso micro, o nosso celular. Sim. Então, olhando dessa forma o envelhecimento, talvez a gente consiga perceber que muito desse gerenciamento, dessas adaptações que a gente acha que são boas, puxa, eu vou ficar mais tempo aqui repousando e vendo televisão. Saiu recentemente um estudo que mostra que o tempo na televisão prejudica você
prejudica tanto a sua questão, a sua condição cognitiva, como a sua condição física. Então, trocar aquilo por uma leitura, por uma atividade de meditação ou de relaxamento, vai fazer muito mais bem a você do que ficar assistindo um programa que não vai te levar a nada, não vai te trazer nenhum benefício. Vai cair em hábito também, né? Tudo isso, todos são os nossos pilares que a gente conversa. Né? Eles são os hábitos, mas é importante relacionar os hábitos com as adaptações que a gente faz e como em compreender que o nosso ambiente celular, que é lá o pequenininho dentro da gente, que vai envolver todos os tecidos, o envelhecimento de cada tecido está associado ao envelhecimento celular. Sim. Então, quando eu penso no envelhecimento cerebral, quando eu penso no envelhecimento cardiovascular, eu estou pensando no envelhecimento celular. E como, por exemplo, hábitos, como você falou, como fumar, como o não fazer atividade física ou se alimentar mal, vão prejudicar isso e vão, de repente, fazer com que aquele envelhecimento saudável que a gente estava falando, que tanto seja por você fazer as coisas que valoriza ou por você passar um tempo ou o maior tempo da sua vida sem doenças crônicas, não seja alcançado, se você não tiver esse olhar sobre os hábitos que você tem e como eles influenciam no micro. Um outro dado, né, que é legal a gente falar é que no envelhecimento, de 16% a 20% do seu tempo de vida, ou o tempo de vida da maior parte das pessoas que chega aos 80 anos, de 16% a 20%, ou seja, faz a conta aí rapidinha, você vai ter 7 anos, 10 anos, 12 anos desta vida, você vai passar lutando contra condições crônicas de saúde que te prejudicam e te fazem viver de uma forma não satisfatória. Sim. Então, isso são dados também de pesquisas recentes. Então, por que pensar, né, como as adaptações estão acontecendo e como eu estou lidando com essas adaptações? É por conta disso. Porque hoje a longevidade é uma realidade. Uhum. Então, eu tenho que pensar, ou cada um de nós tem que pensar como que a gente quer viver, né, essa longevidade e como a gente quer lidar com essas adaptações para que elas nos prejudiquem da menor forma possível. Eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente está chegando no nosso tempo, mas essa é uma reflexão que eu acho que é uma reflexão que a gente pode deixar, que as adaptações elas podem ser benéficas e alguma parte da vida elas vão ser necessárias, mas a gente não pode se adaptar às coisas negativas. Então, as adaptações como hábitos ruins, hábitos não saudáveis, vão deixar uma sequela para a gente no futuro. Então, a gente tem que deixar de lado as adaptações ruins e caminhar para uma adaptação saudável. Ou mais do que deixar de lado, começar a compreender como essas adaptações podem levar você a um envelhecimento não saudável e como essas adaptações, ainda que elas aconteçam, elas podem ser minimizadas quando você tem bons hábitos e quando você começa, de fato, a compreender o processo de envelhecimento como um contínuo. Uhum. Entende? Eu acho que e até para pensar quanto mais... Hoje, a ideia, né, que a gente tem discutido muito é de você ter mais tempo de vida saudável. E pensar no que é saudável para você hoje e pensar no que pode ser saudável no futuro. E reduzir, acho que essa porcentagem, tentar reduzir ao máximo o tempo que você vai ter tratando de uma possível doença crônica lá na frente. Perfeito. Acho que isso hoje, se a gente for pensar em saúde, isso é gerenciamento de risco em saúde. Por que você investe numa alimentação? Por que você investe em exercício? Por que você investe em controlar o teu estresse? Por que você investe em dormir bem? Isso é um investimento que não é caro, é um investimento que você, né, que é você quem decide fazer isso. Então, que impacto isso vai ter no teu macro do envelhecimento e no teu micro do envelhecimento? E é aquela coisa do nosso planejamento. Se vocês não assistiram o nosso podcast de como planejar a velhice, tem um podcast sobre isso. A gente já estourou nosso tempo. Eu acho que a gente procura, né, não se estender muito, mas o tema pede e a gente passa um pouquinho. Espero que as pessoas
gostem e curtam, né, o que a gente está falando. Sempre tem muito tempo para a gente falar, sempre dá muito assunto, né? Isso. Mas acho que a gente pode desdobrar esse podcast em vários outros, porque tem tantos pilares que a gente pode falar que compõem o envelhecimento, que acho que é legal a gente estender mais nesse assunto e entrar em algumas outras questões que a gente não entrou. Se inscreva no canal, deixa o joinha, deixa o like no vídeo, compartilhem. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.